Por que você deve dominar? Porque a gente está vivendo um momento histórico que provavelmente não vai se repetir tão cedo. E agora é a hora de você abraçar essas oportunidades, aprender a desenvolver esses projetos dentro do Civil 3D e aí sim poder faturar alto, né? Aproveitar essa onda aí que está só começando. Eu vou citar aqui para vocês 3 oportunidades que a gente está vivendo agora. São oportunidades incríveis que muito provavelmente não vai se repetir na história. Tá? A gente está passando agora, né, pelo famoso marco do saneamento. O que é o marco do saneamento? É um marco legal, né, do saneamento e é como se fosse ali que o governo deu um basta mesmo, né, e o governo, né, as lideranças públicas falaram o seguinte, cara, o Brasil ele tem que ter saneamento para todo mundo, ele tem que ter esgoto para todo mundo, ele tem que ter esgoto tratado para todo mundo, tem que ter água tratada para todo mundo. Então o que o governo fez? Foi lá e fez e criou o marco do saneamento. E com isso tem uma série de leis, decretos e tudo mais que estimulam, né, investimentos. E aí isso traz o que para a gente? Oportunidade de projeto, oportunidade para desenvolver projetos. Se você der um Google aí, né, se você buscar aí no Google sobre o marco do saneamento, né, e sobre investimentos, você vai ver aqui a quantidade de investimento. Olha só, sancionada em 2020, a legislação permitiu a atração de recursos para o setor com a realização de 9 leilões de concessão durante o período, ou seja, 70 bilhões em investimentos até agora, né, já gerou. Só que aqui embaixo, né, se você ler mais notícias sobre isso, você vai ver que o governo ele precisa, né, que ele vai até 2033, né, ele precisa ter 99% da população com acesso à água potável e 90% com tratamento e coleta de esgoto. E com isso, a gente vai precisar de bilhões e bilhões e bilhões de reais para poder conseguir atender tudo isso. Olha só, a lei traz regras claras e dá segurança jurídica. Tá? Precisamos de cerca de 500 bilhões a 700 bilhões de reais em 10 anos. Olha só quanto investimento a gente vai precisar ter. E, cara, isso é independente de governo, independente de quem está lá, tá? Não quero entrar nesse mérito, não. Nem vou falar disso daqui, tá? Independente de qual cenário estiver. Ou seja, a gente precisa desse investimento gigantesco nos próximos anos para universalizar o serviço. Então, assim, a gente está com uma oportunidade esfregando na nossa cara, né? Uma oportunidade de investimento que vai ter. Ah, Rafael, mas então é só quem participar de licitação que vai conseguir isso? Não, absolutamente não. Sabe por quê? Porque as empresas que ganham as licitações nem sempre são as empresas que vão fazer o projeto, tá, de esgoto. Aqui no escritório, por exemplo, a gente está com um contrato, né, com uma construtora que ganhou uma licitação e lá já tinha um projeto básico de esgoto e ela contratou a gente para fazer um projeto executivo de esgotamento sanitário. Ou seja, através também do marco legal do saneamento. Ou seja, faz parte desse programa já do marco legal do saneamento. Essa é a oportunidade que a gente agarrou hoje. Então, a gente já está nadando de braçada, né? Através dessa oportunidade que esse marco legal do saneamento já gerou para a gente. Ou seja, nos próximos anos, nos próximos 10 anos, que é o suficiente para você ganhar muita grana com projetos de infraestrutura, a gente vai ter muito investimento nessa área de saneamento através do marco do saneamento. Ou seja, a gente está vivendo um momento da história que provavelmente nunca existiu e que não vai se repetir tão cedo. Ou seja, ou você abraça ela agora, ou você pula fora. E aprender a desenvolver esses projetos no Civil 3D é a garantia de você né, agarrar essas oportunidades aí e faturar alto com esses projetos hoje no mercado. Outra oportunidade, loteamentos, tá? Ou seja, todo loteamento, assim como esse que eu mostrei aqui para vocês, ele precisa de uma obra de esgoto. É obrigatório, não tem como você legalizar, né? Não tem como você começar uma obra de loteamento sem ter aí o seu projeto de loteamento, de esgotamento sanitário desse loteamento aprovado. Então não tem como você trabalhar, né, aprovar um loteamento sem ter projeto de esgoto, sem ter obra de esgoto, tá? Só tem como você fazer isso, tá? Só tem como você aprovar o seu projeto, só tem como você começar a sua obra, né? Só tem como você trabalhar nesse tipo de empreendimento, né? Os empreendedores, os investidores, só tem como fazer isso trabalhando, né? Executando uma obra completa de esgoto.
tá? E aí o que que acontece, galera? Durante a pandemia, nós tivemos aí, né, estamos tendo ainda, né, passando por isso ainda, né, pelo boom dos loteamentos, ou seja, as pessoas simplesmente falaram assim: poxa, agora que a gente tem que ficar em casa, eu quero uma casa boa para eu ficar, né? Eu quero uma casa legal. Então o que que aconteceu? Os loteamentos, né, cresceram de maneira extraordinária, exponencial durante a pandemia. E isso está refletindo e vai refletir por muitos e muitos anos ainda. Porque o Brasil ele tem déficit de moradia. O que que é isso? Precisa de mais casa, né, a serem feitos, precisa de mais lote a serem feitos do que existe hoje. Né? Não tem moradia hoje suficiente. Então a gente está vivendo um boom no mercado de loteamentos, e como eu falei, todo loteamento vai precisar de uma obra de esgoto, isso é obrigatório, tá? Existe lei, né? A lei 6766, ela obriga, né? Você não consegue fazer um loteamento sem entregar a infraestrutura completa dele. Uma dessas etapas da infraestrutura é o projeto de esgoto. Ou seja, uma oportunidade também que dificilmente vai se repetir na história. Se você der uma olhada aí também, você vai ver, ó, que o mercado de loteamentos cresce quase 200% durante a pandemia. Eu estou trazendo essas notícias aqui para vocês, eu estou trazendo isso daqui para vocês, essas matérias, para você entender que não é algo que, é só porque o Rafael está passando um momento bom lá na empresa dele, né? Tá com muitas oportunidades de projetos, está vendendo muito projeto de esgoto, e ele acha que todo mundo vai vender. Então, eu estou trazendo isso daqui para mostrar que você também vai fazer parte desse mercado, desse boom. Porque a gente tem um mercado gigantesco crescendo, o mercado de loteamentos crescendo, projetos de esgoto também crescendo alto. Olha só, o mercado de loteamentos registrou um crescimento de 200% durante a pandemia em comparação ao ano passado. Ou seja, as pessoas, né, estão pensando mais em moradia. Tá? As pessoas estão pensando mais em moradia. Então a gente tem oportunidades gigantescas. E com isso também a gente tem condomínios. O que são os condomínios? Condomínios, né? Por exemplo, você pega uma MRV da vida, ela constrói vários condomínios. E aí tem outros condomínios de alto padrão, Alphaville, por exemplo, né? Tem vários condomínios aí de alto, médio, baixo padrão. Esses condomínios funcionam da mesma forma como se fosse o loteamento. A dinâmica dos projetos de infraestrutura é muito parecida com esse tipo de condomínio, tá? Então, com o loteamento. Tá? Então, condomínios, loteamentos é bem parecido o projeto de esgoto. Então, como o mercado de loteamento cresceu, o de condomínio também cresceu, está crescendo. É uma oportunidade, né, para você faturar alto com projetos de infraestrutura. E às vezes quando eu falo assim, nossa, Rafael, mas isso está muito distante da minha realidade, ó. Olha só, dá uma olhada aqui, por exemplo. Esse aqui é um aluno nosso, ó, o José Carlos. Olha só, ele já está entregando o primeiro projeto de esgoto dele, feito dentro do Civil 3D. E às vezes você fala assim, é muito difícil, eu não consigo, será que só o Rafael que consegue? Na verdade não, aqui a gente tem vários exemplos, né? Um deles aqui é do José Carlos, ele postou aqui uma imagem, está um pouquinho afastada, mas dá para a gente ver aqui, né, um resumo do projeto de esgoto dele, que ele está terminando dentro do Civil 3D, o primeiro projeto dele dentro do Civil 3D, tá certo? Então, cara, qualquer pessoa é capaz de desenvolver esse tipo de projeto hoje. Assim como o Rafael, assim como o José Carlos, né? Assim como você que está assistindo aqui essa aula, todos vocês são capazes de desenvolver projetos de infraestrutura dentro do Civil 3D, projetos de esgoto dentro do Civil 3D e faturar alto com esses projetos. Vender os seus projetos aí de 10, 15, 20, 30 mil reais, né? Sem precisar ter um escritório, né, bem localizado, sem precisar ter um escritório num ponto comercial muito caro, sem precisar montar uma estrutura, começando aí dentro da sua casa, com o seu computador, com o seu notebook, né? Com a sua mesinha que você tem aí mesmo, né? Ou seja, com a estrutura que você tem, sem precisar fazer aqueles investimentos altos, né? Que às vezes você nem tem garantia de retorno. Por que eu falo isso? Porque eu sei que muitos profissionais às vezes estão passando um momento difícil na carreira, né? Ou às vezes quer ingressar nesse mercado, mas fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro, cara. Poxa, é muito caro para poder começar com isso. Na verdade, não. Você só precisa de um computador, o seu conhecimento. Só isso. Como eu falei, tem clientes hoje do Brasil todo. Inclusive, nesse momento, a gente está fazendo um projeto de esgoto para um cliente do Rio de Janeiro. E sabe o que acontece? Por esse motivo, eu não conheço esse cliente pessoalmente. Eu recebi uma indicação, ou seja, ele veio por uma indicação, né? Um outro cliente meu indicou ele, eu para ele, no caso, né? Fechei com ele, tá tudo certo, já fiz um primeiro projeto, né? Agora estou fazendo um segundo projeto para ele, nunca vi ele na vida.
Ele nunca veio no meu escritório, provavelmente nunca vai vir, e eu atendo ele à distância. Entende? Sem precisar ter uma sede. Posso atender ele da minha casa, do meu escritório, de uma padaria, de um coworking, ou seja, de qualquer lugar, né? Então eu tenho essa flexibilidade para poder atender ele. Beleza? Então aqui, por que você deve dominar? Porque a gente está vivendo um momento histórico que provavelmente não vai se repetir tão cedo. E agora é hora de você abraçar essas oportunidades, aprender a desenvolver esses projetos dentro do Civil 3D e aí sim poder faturar alto, né? Aproveitar essa onda aí que está só começando.